Olá, seja bem-vindo a mais um AWS na Prática. Meu nome é Lucas Henrique, estou aqui hoje com o meu colega Pedro Gadelha. A gente continuar aqui o tópico de segurança. Né? A gente tem aqui o primeiro episódio, a gente discutiu ali 5 ações rápidas em termos de segurança para conta, né, Pedro? E agora a gente vai comentar outras iniciativas, outros serviços e outras frentes de segurança que a gente pode trabalhar para garantir uma segurança um pouco mais abrangente dentro do ambiente da AWS. Falar um pouquinho hoje de controle detectivo e de algumas ferramentas também que servem para auditoria, né, dentro da AWS. Tanto que algumas dessas ferramentas de controles detectivos se alimentam dos logs dessas ferramentas de auditoria, né? Como, por exemplo, o CloudTrail. O CloudTrail é o nosso serviço que faz o login de todas as chamadas de API que foram feitas para sua conta, né? Nos últimos 90 dias, esses dados ficam armazenados. E aí, só para ilustrar dá para ter uma retenção maior até, mas o CloudTrail ele mantém, por padrão, os últimos 90 dias de dados. Para ilustrar um pouco melhor, o que seriam essas chamadas de API? Alguns por exemplo, exemplos. Quando você cria uma EC2 via console, por baixo dos panos está rodando uma API da AWS. Né? Então isso fica, por exemplo, logado dentro do CloudTrail. Essas ações que a gente faz, seja via console, seja via CLI, seja via SDK, elas acabam gerando eventos dentro do CloudTrail. Então, exatamente. E a gente consegue ter uma rastreabilidade desses eventos. Por padrão, o período é de 90 dias e você pode exportar esses logs também depois, se você quiser, para um S3 e ter uma retenção um pouco maior. Aí até a partir disso você consegue começar a integrar com outras ferramentas, fazer análise de grandes volumes de dados, né? Até utilizando serviços de analytics e jogar isso numa interface gráfica, caso você precise, no Grafana, no Kibana. Então até ferramentas, por exemplo... No QuickSight, de repente, com a Tira, né? Exatamente, exatamente. Então, empresas que trabalham com essa parte de análise de eventos de SOC, né? Bastante delas usam esse tipo de solução. Legal. E o CloudTrail, então, é um serviço que, em teoria, ele nativamente já está ali habilitado para as contas, né? Isso. Existem algumas possibilidades de você criar rastreabilidades para serviços específicos também, com retenções específicas, você pode também exportar para os logs desses logs para um S3 e ter uma criptografia no bucket, inclusive, e ter um controle de MFA no bucket para evitar também que os dados sejam alterados, né? Ou seja, toda essa questão de rastreabilidade do próprio log, né? De manter o log seguro. Também existem outras técnicas que a gente pode explorar. Né? Exatamente. E até essa questão que você comentou de rastreabilidade de alteração de recurso também existe dentro da AWS. Via o config, né? O AWS Config é uma ferramenta que faz o login de toda a alteração dos recursos que você tem na AWS. Então, até, por exemplo, para alguns tipos de usuários maliciosos que têm um pouco mais de tempo, né? de conhecimento, eles não deixam um backdoor rodando o tempo inteiro, ou por exemplo, não deixam uma máquina minerando criptomoeda o tempo inteiro. O que eles fazem, né? Eles apagam o traço deles, né? Uma vez que eles tenham realizado alguma ação, até para conseguir ter uma continuidade de acesso à sua conta e continuar perpetuando atividades maliciosas, né? Então o que o config faz? Ele faz o login de todas essas alterações que foram feitas no recurso. Então, por exemplo, no EC2 que teve uma porta aberta durante a madrugada e depois ela foi fechada para obliviar, para ocultar essa atividade maliciosa, né, essa atividade negativa. Isso fica logado dentro do config, né? Então, a EC2 foi criada a tal data, foram feitas tais alterações em tal data, e ontem à noite foi aberta a porta 80.443, ou porta RDP, SSH, foi aberta e foi fechada 3 horas depois, ainda durante a madrugada. Então isso ainda fica logado no config, é uma ótima ferramenta também para você fazer essa análise histórica de alteração dos seus recursos. O config ele tem essa particularidade de você conseguir ver as ações como se fosse uma linha do tempo, né? Essas modificações que foram acontecendo, timeline, né? Histórico ali de modificações, e além dele trazer essas rastreabilidades, ele também você consegue automatizar respostas em cima disso, né? Então você tem as regras do config, algumas dessas regras já possuem inclusive tratativas que você pode acionar quando determinado tipo de evento é registrado, não é isso? Exatamente.
a partir do Config Rules você consegue até criar esse pipeline de ações que podem ser tomadas a partir de uma alteração inicial de um recurso, né? Então você cria essa regra no config e consegue automatizar, por exemplo, a forma como você mantém o compliance do seu ambiente, né? Tá. Por exemplo, uma ação que a gente consegue fazer no config assim, de maneira automática, você tem algum cenário que você trabalha comumente? Um que eu vejo as pessoas usando é justamente isso que você trouxe de alteração de security group, né? A gente tem algumas regras pré-definidas lá no config. Uma delas é a que faz essa avaliação de alteração de security group. E aí você pode disparar tanto uma notificação, né? Via e-mail, via sysadmin, exatamente. Via mensagem de texto, né? Tudo usando o SMS como um serviço auxiliar. E você pode dar um trigger até numa lambda, né? Chamar ali uma função específica para de repente fechar essa porta novamente, isso, exatamente. Tomar uma ação de repente. E isso entra muito também tem um paralelo muito grande com outro serviço que eu vou falar hoje, que é o Security Hub, né? Porque ele é um hub de segurança dentro da AWS, onde ele se alimenta dos achados de segurança de outros serviços. Então, por exemplo, o Guardian envia os achados para dentro do Security Hub, a AWS Detective, o Inspector, até os dados que você puxa do config, eles vão para dentro do Security Hub, e a partir dele você também consegue criar essas automações. O Security Hub, ele é uma ferramenta que também te dá todos esses achados, né? Te passa um nível de criticidade deles. Você consegue também, dentro do Security Hub, comparar o quão o seu ambiente está em compliance com frameworks de mercado, como por exemplo o Well Architected Framework da AWS, ou o PCI DSS, para, por exemplo, empresas que trabalham com pagamento online, métodos de pagamento online. E o Security Hub ele tem uma alta integração com parceiros da AWS, via Marketplace, por exemplo. A partir dele, tem dentro uma console que você consegue, através de alguns poucos cliques, por exemplo, linkar alguns eventos registrados no Security Hub e enviar via notificação pelo Slack, que é um parceiro da AWS que pode ser contratado via Marketplace, por exemplo, né? Você consegue a partir daí também começar a criar um ambiente de segurança que é automatizado. Então, como você comentou, utilizar algumas lambdas que têm esses achados de segurança como gatilho para acionar essas lambdas, ou até jogar um evento para dentro do Event Hub da AWS, né? E a partir disso criar workflows, como você vai tomar decisões a partir de um único achado, né? Então, por exemplo, ramificar de uma descoberta de segurança, uma lambda que remedia esse problema e uma push notification já para o sysadmin. Então, você consegue criar esse hub de eventos dentro da AWS também com o Security Hub ou através mesmo até do config como gatilho inicial. O Security Hub ele acaba facilitando um pouco, de fato ali sendo como se fosse um centralizador de todos esses serviços que a gente tem na AWS e também desses serviços de terceiro. Então acaba sendo um dashboard único, assim, uma central, né, um one-stop shop, como o pessoal costuma comentar, de você parar e ter um local único para você poder ter uma visualização geral ali dos eventos de segurança da sua conta. Exatamente, ele é um centralizador. Ele recebe esses achados de segurança de vários outros serviços da AWS. E ainda dentro desse conjunto de serviços da AWS, então a gente falou um pouco do CloudTrail, que acaba sendo como o nosso principal aqui ferramenta, nosso principal repositório de análise de logs, principalmente de chamadas de API. A gente tem também o config, que acaba trazendo essa timeline de modificação dos recursos, C2, banco de dados, RDS, CBS, todos esses recursos que a gente consegue criar. E aí, aliás, pessoal, todos esses tópicos que a gente está comentando, a gente vai deixar os links aqui na descrição do vídeo, com alguns links selecionados aqui pela gente para poder trazer um pouco mais de informação. E algumas demos no final do vídeo também. E a gente vai fazer uma demonstração também no final do vídeo para falar desses serviços que o Pedro está trazendo aqui para a gente alguns exemplos, né? A ideia é que daqui a gente consiga ter pelo menos os primeiros passos aqui em termos de segurança para as contas, né? Trazer um pouco mais de conhecimento voltado para o que a gente tem encontrado no dia a dia aqui trabalhando com os clientes da AWS em termos de segurança, de solicitação, de problemas que eles enfrentam. E o bom desse serviço que eu comentei é que eles entram naquela questão que a gente trouxe no primeiro vídeo, né?
de serem vitórias rápidas, né? Então, atividades que você executa em 5 minutos ou menos. O CloudTrail ele já vem habilitado por padrão na sua conta. O config é um clique para habilitar. Security Hub é a mesma coisa. O GuardDuty, que é o próximo serviço que eu vou falar, a mesma coisa, um botão só para habilitar. Então, são vitórias muito rápidas que você tem em relação à segurança na sua conta. Então, tocando o GuardDuty agora, o GuardDuty é um serviço de detecção de ameaças que utiliza Machine Learning por baixo dos panos, né? Ele se alimenta de achados do CloudTrail, do VPC Flow Logs, DNS Logs, né? E alguns dados referentes a S3 também. E a partir disso, ele identifica quais são as possíveis ameaças que o seu ambiente está correndo. Então, ele verifica, por exemplo, a nível de logs de rede, quais IPs estão tendo muitas chamadas para sua conta, que tipo de pacote eles estão enviando, com que frequência, se aquilo é uma atividade anômala ou não, ou se aquilo é a saúde normal da sua aplicação, né, a nível de rede. As chamadas de API, se são chamadas normais, ou se tem alguma chamada anômala também. Então, a questão de DNS também. Então, ele vai te dando essa qualificação do que é e o que não é anômalo, tá? Em relação ao que é normal na sua conta. Ele tem um tempo de aprendizado, porque por trabalhar com Machine Learning, né, então ele tem um tempo para ir treinando o modelinho dele. Isso porque também é específico de cada conta. Cada conta dentro da AWS se porta, né, de formas diferentes, então ele tem um tempo para aprender. Mas ele funciona dessa forma e ele é um serviço de detecção de ameaça muito bom. Assim. Ele tem 30 dias de graça, então logo que você habilita ele, com 2 cliques ele tem 30 dias de graça. E assim, é um ponto inicial muito importante para você verificar, porque ele vai te dar uma visão inicial de quais são os ataques mais comuns que estão acontecendo ali na sua conta, né? O que você pode remediar logo de cara também. O GuardDuty tem essa inteligência por trás, né? Isso vem do expertise da AWS, ali, de anos de experiência em identificando eventos que são, como você mesmo mencionou, anômalos, né? Ou não considerado ali comum para o comportamento de conta em específico. E acho que a principal vantagem dele é justamente essa facilidade de ser habilitado, né? Alguns cliques ali você tem ele rodando na conta. Exatamente. Ele passa por esse período de acesso, né, de entendimento do ambiente. Ele já te entrega de cara te entrega uns resultados, mas alguns resultados mais refinados, só depois desse tempo de aprendizado que o modelo tem. Um alerta comum, que a gente tem até na documentação, com alguns exemplos e nos blog posts, são aquelas identificações, por exemplo, de IPs ou países onde comumente você não tem nenhuma atividade registrada, né? Que pode indicar um brute force ou uma tentativa de invasão. Exatamente. De alguma outra origem. Então você consegue ver o tráfego ali passando, né? Ele te traz o quão crítico é aquele evento, né? E também você pode combinar ele depois com o SNS para notificação ou até jogar no Security Hub. O mais interessante é usar o Security Hub como centralizador, né? Como centralizador principal. Né? Exatamente. Legal. Caso você não utilize, o GuardDuty ele pode ser, né, o gatilho para uma lambda, para alguma outra atividade. Mas se você já está usando esses múltiplos pontos que a gente falou hoje e você tem o Security Hub habilitado na sua conta, o mais ideal é utilizar o Security Hub como centralizador de estudo e como a fonte de gatilhos para as ações que você vai tomar, né, em forma de cadeia. Então, recapitulando aqui, a gente falou do CloudTrail, que acaba sendo a ferramenta principal para análise de logs ali, chamadas de API. O Config, que faz essa avaliação histórica do ambiente e traz também um inventário, né, um assessment do que está acontecendo, do que foi alterado, permite até que você automatize respostas ali para poder corrigir esses possíveis eventos. A gente falou do Security Hub, e do GuardDuty e do Security Hub, né, o GuardDuty sendo um serviço de inteligência baseado em machine learning, baseado em detecção de ameaça. A gente falou do Security Hub como um centralizador desse processo todo. Só lembrar que ele não é um CIEM, tá? Ele é um bus. E aí, só para a gente explicar para o pessoal a diferença ali do CIEM para o que o Security Hub faz. É que o CIEM você tem todo um monitoramento mais complexo do que você teria no Security Hub, né? O Security Hub ele é mais um centralizador, né? Que você consegue direcionar para outros workflows e criar as automações que a gente estava falando.
mas um CIEM é uma ferramenta de monitoração um pouco mais poderosa do que o Security Hub. Tá? A gente tem parceiros com que a gente trabalha com CIEM dentro da AWS, mas esse não é o foco do nosso Security Hub. Ele é mesmo um hub onde você centraliza os eventos e, caso você tenha a intenção, você começa a criar workflows a partir dele. Legal. E mesmo ele não sendo CIEM, ele é uma ferramenta que, combinada com as demais, já vai te trazer uma segurança muito poderosa e muito abrangente. Exatamente. O foco dele é outro. O foco dele é outro, né? Justamente. E aí, além desses serviços, a gente tem mais outros aqui que a gente separou para comentar rapidamente, né? Por fim, trazer o Mace, né? O Mace, ele ajuda muito na auditoria de dados pessoalmente identificáveis, então é um assunto que está muito tangente à LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. E o que o Mace faz? Ele utiliza também Machine Learning para fazer um scanning dos seus buckets de S3 e identificar dentro desses buckets onde existem dados pessoalmente identificáveis, então o nome, logrador, o telefone, dados médicos, entre outros, né? E te passar se esses buckets eles estão, por exemplo, públicos ou privados, se você tem algumas regras de acesso a ele ou não. Então, ele consegue te elencar o risco onde você tem armazenados esses dados pessoalmente identificáveis. Legal. O Mace, a gente tem uma matriz de compatibilidade que a gente vai colocar também aqui no link que é o final do vídeo, que é onde ele lista todos esses, vamos dizer assim, todas essas informações identificáveis, né, que ele pode trabalhar. Então ele trabalha com informações aqui do Brasil, né, informações, como você comentou, de repente identificação pessoal, também outras identificações consideradas pessoais, como por exemplo arquivos de dados pessoais dos Estados Unidos e de outros países. Então a ideia é que ele também é uma ferramenta global, né? Então dependendo do seu caso aí de uso, da sua arquitetura, da sua implementação, você pode usar o Mace em diversos tipos de origens de arquivo, colocar assim. Sim, exatamente. Então ele tem esse diferencial bem interessante. E acho que para finalizar, a gente tem aqui, a gente separou, na verdade a gente já falou das 10, mas tem outros 2 serviços que a gente gostaria de comentar rapidamente, que também ajudam nessa questão de auditoria de segurança, né? Um deles é o Inspector, que a gente estava conversando, né? O Inspector tem a função principal de identificar a vulnerabilidade de imagens, né? E de máquinas EC2, não é isso? Isso. Ele identifica essas vulnerabilidades a nível de EC2 e container também, né? E ele faz a identificação das CVEs, né? Se existe alguma CVE relacionada na sua máquina. A CVE é uma lista de vulnerabilidades comuns, né? De exposições de vulnerabilidades comuns, que é distribuída por organizações abertas de mercado de segurança sem fins lucrativos, né? Então ele faz toda essa análise a nível de imagens, se você precisa fazer alguma alteração, por exemplo, de patching dentro dessa máquina, então ele faz esse tipo de análise. E ele se complementa muito com esses outros serviços da AWS. O Inspector ele não precisa de agente mais, né? Mas ele funciona apenas com máquinas da AWS, né? Então você não consegue fazer instalação, por exemplo, em on-premises hoje. O Inspector a gente lançou recentemente a V2, né? Então ele passou por uma remodelagem, a gente tem o V1 e o V2. O V2 agora ele roda em cima do agente do SSM, que é a outra ferramenta que a gente separou para falar rapidamente, né? Que quando combinada, principalmente com o Inspector, eu acho, né, ele consegue apoiar nessa automatização, né, de você, de repente, fazer essas instalações de patches, de updates, para resolver justamente esses CVEs. Exatamente. O SSM é um serviço guarda-chuva, né, que ele tem outras... Um monte de coisa lá dentro. Ele tem outros features, digamos, né, seriam outros serviços que são considerados features abaixo dele. Por exemplo, você consegue rodar comandos nas suas máquinas a partir do SSM, então ao invés de fazer uma conexão direta via internet para dentro de uma máquina que precisaria ficar com uma porta aberta, você consegue passar comandos via o SSM, então já cria uma camada de segurança. Você consegue automatizar o controle e a gestão de máquinas em forma de batelada, então você cria grupos de máquinas onde você consegue, por exemplo, fazer exatamente isso que você falou, atualizar sistemas operacionais, né? Então o SSM é uma ferramenta muito poderosa, não só a nível de compliance, mas ele já tange também compliance e segurança também. Ele tem muita feature, né? O SSM é um serviço muito rico, a gente poderia ficar horas aqui falando só de SSM, porque a quantidade de opções que ele tem é gigante. Mas acho que o principal aqui que a gente tem para ilustrar dessas funcionalidades seria
capacidade dele de fazer inventário das máquinas, então você tem um snapshot, um relatório de compliance do que a máquina tem instalado. Ele trabalha tanto com Windows quanto com Linux, então a gente consegue fazer patching, update, orquestração, né? O legal também é trabalhar nessa orquestração, então, rapidamente para ilustrar, se a gente tem uma janela de manutenção, por exemplo, né, a gente consegue falar, olha, cria um snapshot de um EC2, reinicia esse cara, faz o patch e depois roda um script de validação. Então você automatiza todas as etapas, né, de aplicação de patch ou de janela. Que você até fazer o SSH nessas máquinas através do próprio SSM. Ao invés o Session Manager, por exemplo, que ajuda. É a feature chamada Session Manager, então você consegue iniciar uma sessão nessas máquinas através do SSM, então você consegue controlar, por exemplo, quais usuários teriam esse tipo de acesso, né? Via o IAM, e você já consegue criar camadas adicionais de segurança, ao invés de ter que fazer esse acesso, como eu comentei, também via internet, né? Então você já restringe o risco que essa máquina está correndo. Legal. O SSM, então, ele é mais voltado, e acho que é o serviço mais recomendado, orientado para esses workloads, né, essas arquiteturas onde você tem muito baseado em EC2 ou até em servidores on-premise. Exatamente. Então, esse escopo um pouco mais voltado para essa infraestrutura clássica. Né? Acho que é isso, né? A gente separou esses tópicos para comentar hoje. São os tópicos aqui, portanto, que fazem parte dessas 10 primeiras ações assim, que a gente recomenda para os clientes para manter um ambiente seguro. Agradeço de novo a participação aqui do Pedro, né, que é um especialista em segurança, trouxe para a gente alguns tópicos bem legais. A gente vai fazer agora uma demo também. Né? No final desse vídeo a gente vai deixar aqui uma demo que a gente vai passar sobre esses tópicos que a gente comentou, mostrando ali como alguns desses serviços funcionam. E também vamos colocar aqui no final de novo, né, só para reforçar os links aqui, referências técnicas sobre cada um desses assuntos. O link também para a primeira sessão que a gente gravou, falando de segurança de conta, a gente vai deixar aqui, né, para você poder acompanhar, de repente, se você não viu o primeiro vídeo. Também vamos deixar aqui o link do modelo de maturidade de segurança, que é um link muito interessante, elaborado pela equipe, o Pedro participa. Quer comentar um pouquinho rapidamente também do modelo de maturidade de segurança? Para relembrar, então, o modelo de maturidade de segurança é uma iniciativa que partiu aqui dentro da comunidade técnica de segurança da AWS, onde a gente elenca passo a passo ações para serem tomadas para reforçar a segurança da sua conta dentro da AWS e como seguir esses passos. Então tem apoios visuais com vídeo de como realizar essas atividades e a gente elenca em 4 módulos, né? O primeiro módulo sendo vitórias rápidas, quick wins que a gente chama, até o 4º módulo que é a eficiência, e aí já começa a envolver essas questões de automatização da segurança dentro da sua conta, a parte de pen testing, então questões de segurança mais avançadas. Então ele parte bem do básico até o mais avançado, assim, mostrando para os nossos clientes como criar um ambiente seguro dentro da AWS. Legal, então não deixa de conferir esses links aí, em especial o modelo de maturidade de segurança. Tem bastante a agregar para as contas dos nossos clientes. E é isso. Obrigado, deixem aí o seu like, seu comentário. Obrigado, Pedro. Obrigado. A gente se vê novamente aí no próximo episódio do AWS na Prática. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Então, pessoal, essa aqui é a nossa console da AWS. Começar habilitando o GuardDuty. Como eu comentei, ele é um serviço que é um ganho muito rápido, você poder habilitar esse serviço. Ele tem um período de gratuidade de 30 dias e é um quick win, né, como mencionado. Então, a gente só precisa dar um enable no serviço, na console de comando. E ele é um serviço que se alimenta de logs de VPC Flow Log, CloudTrail Management Event Logs, CloudTrail S3 Logs, DNS Query Logs e hoje ele já suporta também os Audit Logs de EKS. Como eu comentei também previamente no vídeo, ele precisa de algum tempo para verificar esses logs das nossas contas e ter os findings, tá? Porém, existe um refinamento maior de findings ao longo do tempo, pois ele vai identificando o que é um comportamento normal do nosso workload naquela conta em específico e depois ele consegue também definir o que é um comportamento anômalo. Seguindo, vamos para o Security Hub, que também é um serviço que possui gratuidade de 30 dias
e também é um serviço com uma grande facilidade para fazer o enable dele, apenas um clique de botão. Como mencionado também, ele faz uma validação do seu ambiente e verifica o quão por cento ele está em compliance com esses frameworks de segurança do mercado. O PCI DSS ele não vem habilitado por padrão, mas ele pode ser habilitado com um checkbox. O Security Hub é um serviço que vai se alimentar dos achados de segurança de outros serviços da AWS, como o Inspector, GuardDuty e outros serviços de logs, e vai fazer uma verificação do seu ambiente. Ele faz a separação por achados críticos, de alta criticidade, média e baixa. Como eu não tenho nenhum workload rodando nessa conta, o score do meu ambiente fica em 0%, tá pessoal? Mas uma vez que vocês tenham workloads rodando na conta de vocês, ele vai fazer esse comparativo com os frameworks e te passar um valor numérico enquanto para mostrar o quão por cento em compliance vocês estão com esses frameworks. Então aqui tem alguns achados que podem ser verificados e comparados com os frameworks, como por exemplo repositórios de GitHub, Code Build que deveriam estar usando algum tipo de autenticação, se instâncias de DMS estão públicas ou não, se o usuário root possui access key, por exemplo, tá? Todo esse tipo de avaliação. Ele provê insights relacionados aos eventos encontrados e como resolver esses achados de segurança, tá? E a partir daí pode-se também automatizar o nosso ambiente a partir de integrações com outros serviços da AWS e serviços de parceiros também, como por exemplo Aqua, Armor, AlertLogic, tá? Entre tantos outros. Como comentado no vídeo, Slack é um parceiro que pode servir como um ponto de notificação também. Fortinet e por aí em diante. E por fim, o serviço Config da AWS, que é o nosso serviço de auditoria para verificação de alterações nos nossos recursos e verificação através de regras que nós criamos para checar se nosso ambiente está em compliance com essas regras ou não. Então aqui temos uma dashboard bem compreensiva dessas métricas que podem ser colhidas. O nosso inventário de recursos, por exemplo, Security Groups, a gente consegue ver quais estão em compliance ou não, e as regras aplicadas a esses grupos, por exemplo, e a timeline de eventos ocorridas dentro deste recurso. Obrigado.